A respeito de um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16. Vamos lá. Primeiro aos Coríntios, capítulo 16. Nós vamos ler dois versículos. Os versículos 13 e 14. Nós vamos ler primeiro na tradução ACF que eles colocam aqui, depois nós vamos deixar a NVI. Vamos lá, está escrito assim: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Amém? Põe na NVI para a gente aí os dois versículos, 13 e 14. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Põe a mão no teu coração e diga: Pai, fala comigo, que a tua palavra possa encontrar no meu coração uma terra boa, e que a semente da tua palavra produza em mim toda a transformação necessária para que o nome do Senhor seja glorificado em mim e através da minha vida. Em nome de Jesus, diga amém. Você pode me ajudar a aplaudir Jesus bem forte e glorificar a Ele com os lábios? Graças a Deus. Aqui nós estamos no último capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ao longo de toda a carta, Paulo ensina, exorta, corrige, incentiva. São 16 capítulos onde Paulo escreve tudo aquilo que a igreja de Corinto precisava ouvir e aprender. E agora no capítulo 16 ele está fazendo o encerramento da carta, as palavras de despedida. Mas nessas últimas palavras, nas palavras de despedida, de encerramento da sua primeira carta aos Coríntios, Paulo ele fala a respeito de 5 coisas. Ele dá 5 ordens, 5 imperativos, 5 coisas que todo cristão precisa guardar no coração. Naturalmente hoje, eu não vou ter tempo de falar de todas as 5. Eu vou me detalhar mais na primeira. Mas eu quero chamar a tua atenção para as 5 coisas que Paulo diz que todo cristão, não só os de Corinto, mas todos nós precisamos manter vivo no nosso coração. Paulo, a primeira coisa que ele fala é vigiai. Deixa para mim a outra tradução o tempo todo aí. Vigiai, sejam vigilantes. E hoje eu vou gastar o meu tempo falando sobre essa primeira ordem, vigiai. Mas eu quero mencionar cada uma das outras. Além de vigiar, ele fala, estai firmes na fé. Nessa tradução, mantenham-se firmes na fé. Veja que todo crente, todo cristão, ele tem a responsabilidade, essa responsabilidade é sua, de se manter firme na fé. E por que Paulo diz para nós nos mantermos firmes na fé? E num futuro próximo eu vou pregar com mais detalhes sobre as outras coisas. Porque o tempo todo a nossa fé é provada, o tempo todo a nossa fé é testada, o tempo todo nós somos questionados na nossa fé. E nós precisamos ter firmeza na nossa fé em Jesus, firmeza na nossa fé em Cristo. Quando eu ouço o testemunho da pastora, é um exemplo de firmeza na fé. Você sabe que nós estamos juntos com os nossos amigos, os nossos colegas, familiares, e nós temos muitos amigos, colegas e pessoas da nossa família que não servem a Deus, não partilham da mesma fé que você tem, e eles têm costumes, hábitos, práticas diferentes daquelas que são as nossas.
E aos olhos das outras pessoas, nós que somos os diferentes, nós que somos os estranhos, nós que somos os bobos, os tontos ou qualquer coisa assim, e muitas vezes nós ficamos constrangidos, envergonhados e aceitamos fazer aquelas coisas que todo mundo faz e que não agrada aos olhos do Senhor. Mas quando nós somos firmes na fé, fala comigo, firmes na fé, a nossa fé é inabalável, e a gente não se permite, nós não permitimos a nós mesmos negociar a nossa fé, ainda que alguém não queira estar com a gente, ainda que queiram zombar da gente, ainda que queiram isolar a gente, ou ainda que a gente precise se isolar, como a pastora falou, mas nós vamos nos manter firmes na fé. Estais firmes na fé, fala comigo, ficar firme na fé. A sua fé tem sido e vai ser provada até o último dia da tua vida. O diabo vai fazer de tudo para te derrubar, mas a ordem é clara, fica firme na fé. Olha para o irmão do lado, prega para ele de pertinho, fala para ele, aconteça o que acontecer, fica firme na fé. É gostoso ver o pastor Olegário vir pregar aqui, com todas as dificuldades e limitações que ele tem, e ele ter escrito um livro. Qual que é o título do livro dele? Não perca a fé. Fica firme na fé. Eu perdi as forças dos músculos, não consigo andar direito, mas eu não perdi a fé. Eu estou firme na fé. Eu perdi a audição, não consigo ouvir mais. Para me conversar eu preciso ficar lendo no celular, mas eu não perdi a minha fé. Fica firme na fé. Tem gente deixando a fé porque perdeu o namorado, a namorada. Tem gente deixando a fé porque perdeu o emprego. Tem gente deixando a fé porque bateu o carro e deu PT e não tinha seguro. O meu não tinha seguro, eu não bati, mas foi roubado. O outro que eu tinha, né? Deus já deu outro. Glória a Deus por isso. Mas tem gente perdendo a fé porque aconteceu alguma coisa ruim. Não perca a fé. Fica firme na fé. Fala comigo bem forte, eu vou ficar firme na fé. Com mais convicção, diga, aconteça o que acontecer, eu vou ficar firme na fé. Aí depois ele fala, portai-vos varonilmente. Eu quero na NVI, deixa na NVI o tempo todo aqui, não troca não, essa daí eu tenho na Bíblia aqui, ó. Essa tradução eu tenho aqui. Portai-vos varonilmente. Na outra tradução está escrito, sejam corajosos. Um cristão tem que ser corajoso, ele não pode perder a coragem, a ousadia, a confiança em Deus. Sejam corajosos, e ele fala também, sejam fortes. Mas ser forte não é ser forte da academia, que eu aconselho todo mundo a fazer por causa da saúde, mas é ser forte espiritualmente, é ser forte com Deus, é ser firme com Deus, é ser firme nas coisas de Deus. E aí ele termina dizendo o quê? Qual que é a próxima palavra? Passa o próximo versículo. Façam tudo. Fala bem forte comigo, vamos lá, 1, 2, 3. Façam tudo com amor. Mais alto e mais forte comigo. Façam tudo nas coisas de Deus. Não basta só nós fazermos o que é certo, porque para Deus não é suficiente fazer o que é certo. Perceba que, por exemplo, o que Jesus mais, o alvo das maiores críticas de Jesus, quem eram? Os fariseus. E sabe qual era uma característica dos fariseus? Fazer tudo certinho. Se tinha um grupo que fazia tudo certinho, eram os fariseus. Mas por quê? Se eles faziam tudo certinho, por que Jesus descia o porrete neles? Porque eles faziam a coisa certa com o propósito errado. Vou repetir. Eles faziam o que era certo com o propósito errado. E quando você faz o que é certo com o propósito errado, perde o valor diante de Deus. Eles oravam. Orar é bom ou é ruim? Orar é certo ou é errado? Tem que orar ou não? Tem. Então quando eles oravam, eles estavam fazendo o que é certo. Mas eles não oravam por amor a Deus. Eles oravam porque eles queriam aparecer para as pessoas. Então na verdade eles não oravam. Mas quando tinha um montão de gente perto, daí eles falam: Senhor, meu Deus e meu Pai,
Então eles não oravam por amor a Deus, eles oravam com o propósito errado de ser visto pelos homens. Assim também eles jejuavam. Eles não jejuavam por amor a Deus, eles jejuavam para aparecer. Quando eles estavam de jejum, eles faziam cara de morto de fome. Como que é cara de morto de fome? Me ensina aí, como que é? Eles faziam cara de morto de fome, bagunçava tudo o cabelo, ficava assim com aquela cara de quem está morrendo, para alguém chegar e perguntar: você está doente? Está acontecendo alguma coisa? Falava: não, eu estou jejuando. Ele queria aparecer, então não fazia por amor, fazia a coisa certa, com o propósito errado, aí não tinha valor para Deus. Então tudo que a gente vai fazer, tem que fazer com amor. Por exemplo, a pastora falou aí sobre ser dizimista. O cristão deveria ofertar e dizimar? Sim. Existem promessas de Deus para os dizimistas e ofertantes? Claro que tem, essas promessas se cumprem. Conversa com os dizimistas e ofertantes, você vai ver como que eles vivem promessas de Deus na vida deles, provisão de Deus, multiplicação de Deus, restituição de Deus. Vocês viram o testemunho da pastora no culto de oração, terça-feira, de restituição, quase 16 mil reais que o inimigo pensou que tinha roubado, Deus restituiu tudo. Deus é bom. Agora, quando eu oferto e dizimo só interessado na promessa, eu estou fazendo a coisa certa com o propósito errado. Quer dizer então que se não tivesse promessa, eu não ofertaria e não dizimaria? Eu tenho que dizimar e ofertar com amor. Ó, o que está escrito? Vamos lá bem forte. Façam tudo com amor, não por obrigação. Você não tem que acordar domingo de manhã e vir para cá por obrigação. Você tem que fazer isso com amor. Eu vou lá para adorar a Deus, eu vou lá para estar junto com meus irmãos. Tudo com amor. Eu só dei uma passada rápida nas coisas, e são 2 versículos. Marca aí e faz um desafio. Fala assim: eu vou decorar esses 2 versículos essa semana. Lê eles várias vezes por dia, até domingo que vem você já decorou. Você vai saber falar o endereço e as palavras do versículo. Mas eu quero destacar a primeira orientação, ou a primeira ordem do apóstolo Paulo, que é vigiai. Volta o versículo anterior. Estejam vigilantes, ou na minha tradução aqui, vigiai. Fala comigo: estejam vigilantes. Fala bem forte: vigiai. O que é vigiar? Vigiar é estar atento o tempo todo. Vigiar é não perder a atenção, é não se distrair. Você lembra lá quando Gideão tinha uma multidão de homens, e aí o Senhor falou: tem muita gente aí, vai ter que dispensar alguns. E uma das coisas, primeiro Deus falou para ir embora os medrosos e os covardes. Aí já foi embora mais de 10 mil. Mas a segunda coisa, Deus falou para o Gideão mandar os soldados ir beber água no rio. Eles estavam com muita sede, e Deus falou: manda os guerreiros, os soldados beber água no rio. Aí teve 2 tipos de soldado. Teve uns, a maioria deles morrendo de sede, chegou no rio, pulou no rio assim, e meteu a cara na água, e bebeu a água e tudo mais. Mas teve soldado, que na hora que ele foi beber água, ele pôs, vou ter que soltar o microfone um pouquinho, o pessoal aí não vai me ouvir, mas me olha que você vai entender. Aí aqueles que beberam a água, enfiando a cara na água, mergulhando na água e tudo mais, Deus falou para o Gideão: manda eles embora, porque eles não estavam vigiando. Onde já se viu um soldado na guerra, na hora que vai beber a água, não prestar atenção, na hora que ele bebe água, o inimigo vem e mata ele. Mas aqueles lá não, eles mão na espada, os olhos atentos o tempo todo, e trouxe a água na boca e bebeu. Aí Deus falou: é eles que eu quero. Sobrou só 300, mas com 300 Deus deu vitória contra os midianitas. Deus não precisa de muitos para vencer, Deus só precisa de crente que vigia. Então fala para o irmão do lado aí assim, ó: vigia, irmão. Fala para ele: vigia, irmão. Vigiar é estar atento o tempo todo.
Vigiar o tempo todo alerta, os olhos bem abertos, prestando atenção no que está acontecendo, porque se você está com os olhos abertos, você vai perceber a cilada de Satanás, você vai perceber as armadilhas do inimigo, você vai perceber que aquilo que parece ser bom é ruim, você não vai entrar, você não vai colocar o pé no laço do passarinheiro, se você estiver vigiando. Então o cristão precisa vigiar, precisa ser vigilante. Diga bem forte: eu preciso vigiar. Ser vigilante. Então vigiar, ser vigilante é isso, é ter cuidado. E você tem que vigiar com tudo. Como que eu vigio, pastor? Bom, comece pelos teus olhos. Começa pelos olhos. O que é que você tem visto? O salmista escreveu assim, ó: não vou colocar coisa comum ou imunda diante dos meus olhos. Mas muitas vezes a gente não vigia, porque a gente coloca de propósito diante dos nossos olhos coisas que nós não deveríamos colocar. Tem coisas, pastor Rildo, que a gente está na rua, e aí a gente não tem como escolher, as coisas passam diante dos nossos olhos. Tem coisas que a gente não tem como escolher ou evitar, mas você concorda que tem outras que tem? E aquilo que você coloca diante dos teus olhos por escolha, aquilo que você coloca diante dos teus olhos por opção sua, você tem que vigiar. A pergunta que o Espírito Santo faz para você desta manhã, lógico que Ele sabe, mas o que é que você tem colocado diante dos teus olhos? Muitas vezes nós somos imprudentes com isso, e aquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos influencia a nossa vida. Então nós temos que começar a vigiar, primeiro, escolhendo com cuidado o que a gente vai colocar diante dos nossos olhos. Repito as palavras do salmista: não vou colocar diante dos meus olhos o que seja comum, o que seja impuro, o que seja imundo. Vigia. Cuidado com o que você coloca diante dos teus olhos, os lugares, aquilo que você está colocando para você ver, para você enxergar. Continuando, começando com os olhos, mas também nós temos que vigiar com os nossos ouvidos. Fala comigo: olhos e ouvidos. Da mesma forma que os olhos, os ouvidos também tem muita coisa que a gente ouve e a gente não tem opção. A gente tem que ouvir. Às vezes a gente está na rua, no ônibus, no trabalho, na escola, na universidade, reunido com os amigos, reunido com a família, e as pessoas falam coisas e a gente está lá e a gente ouve. Mas muitas coisas que a gente ouve é a gente que escolhe ouvir. É a gente que coloca no celular, é a gente que coloca, eu ia falar rádio é coisa de velho, né? Tem gente que não sabe nem o que é rádio aqui. Mas é a gente que coloca lá para a gente ficar ouvindo. E o que você tem de propósito, por opção sua, colocado para você ouvir, tem te edificado ou tem te destruído? Tem te fortalecido ou tem te enfraquecido? Porque assim como aquilo que você vê te influencia, aquilo que você ouve influencia você também. Então quando o apóstolo Paulo diz: estejam vigilantes, é para a gente vigiar em tudo, vigiar com os olhos, vigiar também aquilo que entra nos nossos ouvidos. A gente tem que ser muito cuidadoso em relação a isso, o que você vê, o que você ouve. Além dos olhos e dos ouvidos, também vigiar a boca. Fala aí, vigiar a boca. Tiago fala, a respeito do poder e da força da língua. O Tiago, ele fala que a língua é um órgão tão pequenininho, mas ele tem poder de trazer grandes destruições. Quantas famílias, casamentos e famílias foram destruídas por causa de algo que alguém falou? Olha o poder da língua. Quanta gente está debaixo da terra hoje, sepultado, enterrado, por causa de algo que alguém falou e causou uma briga, uma confusão, aí saiu peixeira, saiu tiro e tudo mais por causa daquilo que foi falado pela boca de alguém. Olha o poder que tem a língua. A palavra de um governante, a palavra de um presidente, de um rei, pode causar guerra entre nações. Palavras são poderosas. A sua palavra, ela tem que edificar, tem que abençoar. Então vigia, cuidado com o que você fala. As crianças, eu já me converti adolescente para jovem, quase adulto, mas eu fiz muito trabalho com as crianças, eu aprendi as musiquinhas de crianças.
E tinha uma musiquinha de criança que falava assim: cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. Nosso Pai Celestial está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. Olha como as crianças aprendem. Os grandes não aprendem porque não cantam essas coisas. Começar a cantar com vocês nos cultos. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, olhinho, o que vê. Nosso Pai Celestial está olhando para você. Cuidado, olhinho, o que vê. Acho que vamos começar a cantar, pastora. Todo domingo a gente cantar esses hinos para a gente aprender. Que tem que vigiar, tem que ter cuidado com os olhos, tem que ter cuidado com os ouvidos e cuidado com a boca. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, disse o apóstolo Tiago. Não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for útil. Útil para edificar, para ensinar, para corrigir, para abençoar. A sua boca tem que ser um instrumento de bênção. Tiago escreveu assim, ó: pode da mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Pode a mesma árvore dar dois tipos de fruto? Claro que não. Uma árvore só dá um fruto, uma fonte só dá um tipo de água. E como da nossa boca sai bênção e maldição? Como da nossa boca sai as coisas de Deus e as coisas do diabo? Como da nossa boca sai o que edifica e sai o que destrói? Não, não pode. A sua boca é boca de um profeta, de uma profetisa. A sua boca é a boca de um homem, de uma mulher de Deus. Você pode levantar a mão, abrir a boca e dar um glória a Deus bem forte. E você pode aplaudir o Senhor com alegria por causa disso. Vigiar. Além de vigiar os ouvidos, os olhos e a boca. Ó, já estou colocando boca no plural aqui. Além de vigiar os ouvidos, os olhos e a boca, a gente precisa vigiar também as nossas mãos, ou seja, ter cuidado com aquilo que a gente faz. Nós temos que ter cuidado com o que a gente faz. Vigiar as mãos é estar atento. Isso que eu vou fazer agrada a Deus? Isso que eu vou fazer vai agradar os olhos do Senhor ou vai agradar o diabo? Isto que eu vou fazer à luz da palavra de Deus está certo ou está errado? Isso que eu vou fazer, a Bíblia aprova ou a Bíblia reprova? Vigia, fala bem forte comigo, vigia. A gente tem que tomar muito cuidado, tem que ser vigilante o tempo todo. O que o Pedro escreveu? Que a gente tem que vigiar, por quê? Porque o diabo, que é o nosso adversário, anda ao nosso derredor como um leão procurando a quem possa tragar. O Pedro comparou com o leão, porque o leão é assim. O leão fica na espreita horas e horas, às vezes dias, na espreita esperando o animalzinho vacilar, se distrair para ele dar o bote e matar. E Pedro comparou o diabo a esse leão. Ele fica o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de dia, o tempo todo ele fica ali só esperando você parar de vigiar. Porque na hora que você parar de vigiar, ele vem e te pega, te destrói, te derruba, te prejudica, te quebra. Por isso tem que vigiar. Então tudo que você for fazer, vigia. E pergunta antes: isso que eu vou fazer agrada a Deus? Glorifica a Deus? Isso que está fazendo é certo à luz da palavra de Deus? A Bíblia aprova isso que eu vou fazer? Se não, não faz. Vigia. Então tem que vigiar os olhos, os ouvidos, a boca e as mãos, que representa aquilo que a gente vai fazer. E ainda nós temos que vigiar os nossos pés. Fala comigo, vigiar os meus pés. O que significa vigiar os pés? Significa o seguinte, pensa comigo. A pergunta que se faz é: por onde você tem andado? Quais os lugares que você tem frequentado? Nós podemos ir em qualquer lugar, mas nós não deveríamos propositadamente ficar frequentando lugares que a gente sabe que não são lugares que convêm aos homens e às mulheres de Deus. Eu posso ir em algum lugar inconveniente por uma necessidade ou por um propósito, mas para frequentar não, porque o servo de Deus, ele tem que vigiar os passos dele, tem que vigiar os pés dele, e os lugares onde os teus pés te levam,
podem te fazer crescer ou pode te fazer diminuir. O lugar onde os teus pés te levam, os lugares onde você frequenta, pode fazer de você uma pessoa forte ou uma pessoa fraca espiritualmente nas coisas de Deus. O lugar onde os teus pés te levam, podem te fazer chegar mais perto de Deus ou mais perto do diabo, mais perto ou mais longe de Deus. Então nós temos que vigiar os nossos pés, nós temos que escolher de uma maneira bem criteriosa os lugares que a gente vai. Vigiar é tudo isso. Vigiar é não fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Vigiar é fazer as coisas com critério, com cuidado, com prudência, para me guardar, para me proteger, para que as coisas do inimigo não me atinjam, não me alcancem. Isso é vigiar. Então põe a mão no coração e fala comigo: eu preciso vigiar. Agora afirma, diz assim: eu vou vigiar. E quando a gente fala sobre vigilância, a Bíblia revela que tem três áreas, vamos dizer assim, que nós precisamos vigiar, ou três motivos pelos quais nós devemos vigiar. Primeiro deles, nós devemos vigiar. Por que nós temos que vigiar, pastor? Primeiro, por causa da nossa natureza humana. A nossa natureza humana, a minha, a sua, não importa se você é novo convertido ou se você é crente há 500 anos, a nossa natureza humana é inclinada para a carne, para o mal, para o erro. Para a gente fazer o que é certo, a gente tem que fazer força, porque o nosso natural é fazer aquilo que é errado, aquilo que desagrada a Deus. Essa é a natureza do ser humano, é a natureza do homem. Então, por que a gente tem que vigiar? Porque se eu não prestar atenção, a minha própria natureza me leva ao erro. Tiago escreveu: cada um é tentado pela sua própria natureza, quando esta o atrai e o seduz. Nós somos traídos pela nossa própria natureza. Se eu não vigiar, a minha natureza me leva para o buraco. Então eu tenho que prestar bastante atenção o tempo todo e ficar vigiando as minhas vontades, os meus desejos, os desejos que nascem no meu coração, os pensamentos que vêm na minha mente. Eu preciso estar atento e vigilante o tempo todo, e quando eu perceber esse desejo que está no meu coração, esse pensamento que está vindo na minha mente insistentemente, ele não agrada a Deus, então eu rejeito, eu recuso aquilo, e eu não permito que aquilo influencie a minha vida. Quem está entendendo, diz um amém bem forte. Olha o que está escrito, eu quero que vocês leiam comigo, Mateus 26, 41. Este versículo de Mateus 26, 41, ele mostra que nós temos que vigiar por causa da nossa natureza. Tem que vigiar a nossa natureza. Olha o que está escrito, você pode ler comigo? Vigiem e orem, por quê? E deixa eu falar uma coisa que eu já disse no culto aqui, deixa o versículo, não tira não. Ó, tem gente que frequenta as igrejas e que gosta de fazer coisa errada. E aí quando você vai conversar com eles, instruir, corrigir, o que eles falam? Pastor, a Bíblia diz: a carne é fraca. A carne é fraca, é verdade? Sim ou não? Sim, a carne é fraca. Mas é desculpa para fazer as coisas erradas? Não, porque Jesus disse que a carne é fraca, mas ele ensinou como vencer a carne fraca. Como que vence a carne fraca? Orando e vigiando. Vou perguntar assim, ó, como que vence a carne fraca? Você fala orando e vigiando. Então a carne é fraca? Lógico que é. Mas Jesus não falou que porque a carne é fraca está liberado fazer as coisas erradas. Ele ensinou como vencer a carne fraca. E eu pergunto para vocês, como que vence a carne fraca? De novo, como que vence a carne fraca? Mais alto, como que vence a carne fraca? Tem que vigiar. Então eu tenho que vigiar a minha natureza. A minha natureza é fraca, a carne quer me derrubar, mas se eu orar e eu vigiar, a carne não vai me controlar. O que mais? Por que nós temos que vigiar? Primeiro porque por causa da nossa natureza, mas nós temos que vigiar também por causa do diabo. Além da nossa natureza que querer levar a gente para as coisas erradas, o diabo fica o tempo todo querendo levar a gente para o pecado e para o erro. Então eu tenho que vigiar por causa da minha natureza
mas eu tenho que vigiar também por causa do diabo. Pastor, já venci a minha natureza. Você pensa que acabou? Tem o diabo. O diabo também fica o tempo todo. Põe para a gente aí, por favor, 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8 também fala sobre vigiar, sobre tomar cuidado. Olha lá 1 Pedro 5,8, comigo todo mundo. Quando aparecer vigie, você aumenta o volume. Vamos lá de novo. Vigie. Por quê? Pastor, o leão é o rei das selvas. É o animal mais poderoso que existe. E a Bíblia compara o diabo ao leão. Então como que eu vou vencer o diabo se o diabo é tão poderoso assim? Olha, o Pedro deu a receita. Tem que vigiar o tempo todo. Estejam alertas e vigiem. Esse versículo você consegue pôr na outra tradução? Ele está escrito assim na outra tradução. Portanto vigiem, na outra tradução, por favor. Sede sóbrios e vigiai. Então ele falou, para vencer o diabo, a gente vence ele como? Vigiando, prestando atenção, estando atento o tempo todo, alerta o tempo todo. O cristão precisa vigiar. E para a gente terminar, que o meu tempo está terminando lá, eu quero falar o último motivo pelo qual a gente precisa vigiar. Nós temos que vigiar. Esse, antes de falar, eu vou pôr o versículo, Mateus 24, 42. O último motivo de hoje pelo qual nós devemos vigiar. Vamos ficar em pé. Pastora Luciana, é aquela hora que a senhora falou aquele dia comigo no telefone. Cadê ela? A senhora falou no telefone, fica em pé, né? Ela não está lembrando. Vamos lá, Mateus 24, 42. Agora eu quero que você capricha na leitura e a gente vai orar em seguida. Vamos comigo? Vamos lá, bem forte. Vamos de novo, bem alto e bem forte. Mateus 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Pode pôr a Bíblia em cima e olhe para mim. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando, aleluia. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora. E o Senhor Jesus, lá em Mateus 24, 25, quando ele fala a respeito dos últimos dias, o Senhor diz assim, ó: como foi nos dias de Noé, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque nos dias de Noé eles casavam, se davam em casamento, eles faziam um monte de coisa que não era errada. É errado casar? Não, não tem nada de errado. E eles estavam fazendo um monte de coisa que não era errada, mas eles não estavam vigiando. Aí de repente veio a chuva, veio o dilúvio, e quando veio a chuva, o dilúvio não deu tempo de entrar na arca. Noé chamou eles para entrar na arca, de 50 a 100 anos que dizem que demorou para construir a arca. Ele sempre falou, ó, se converte. Ele era um pregador que mandava o povo se converter. E as pessoas estavam ocupadas fazendo as coisas que não eram erradas, mas não vigiavam, até que veio o dilúvio e pegou todos eles. E Jesus falou que a vinda de Jesus Cristo vai ser como nos dias de Noé. Jesus vai vir a qualquer momento, pode ser agora, ó, voltou. E eu pergunto, se Cristo voltar agora, você está preparado, preparada para se encontrar com Ele? Ou você vai ter que gritar desesperado, espera mais um pouquinho, Senhor, deixa eu me consertar, deixa eu parar de fazer o que eu estou fazendo de errado. Então ele fala, vigiem, porque vocês não sabem a hora em que o nosso Salvador virá. Nós temos que vigiar o tempo todo, para estarmos preparados para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Olhe para mim, eu vou orar agora, entenda, Ele virá, Jesus Cristo virá, é promessa. Você é quadrangular, e quadrangular crê que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e Jesus Cristo voltará. Ele voltará com poder e glória, Ele voltará para buscar uma igreja santa e gloriosa, e nós fazemos parte desta igreja, mas para nós não perdermos o dia da vinda do Senhor, nós temos que vigiar. E a palavra de hoje para vocês, na semana da Santa Ceia, é: vigia, vigia.
todo cristão precisa ser vigilante. Você é crente com bastante idade, há muitos anos que você serve a Deus, continua vigiando, não para de vigiar. Você é um jovem, começou a servir a Cristo há pouco tempo, começa a vigiar. Todos nós, não importa a idade, o tamanho, quanto tempo serve a Deus, todos nós temos um dever, temos que vigiar. Então vigia em nome de Jesus. Põe a mão no coração, fecha os olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, a Tua palavra foi anunciada, e hoje nós ouvimos do Senhor que nós temos que vigiar. A Sua palavra nos ensina, nos ordena em muitos lugares, que a gente vigie. E eu quero pedir ao Senhor agora, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor faça essa palavra produzir resultado nas nossas vidas. E aqueles que estavam distraídos, aqueles que estavam dispersos, aqueles que estavam desatentos, aqueles que estavam vivendo a vida como se não tivesse importância, que sejam tocados, impactados por esta palavra, e que mudem a atitude e o comportamento a partir de hoje. Que nós possamos vigiar os nossos olhos, os nossos ouvidos, vigiar a nossa boca, as nossas mãos, os nossos pés, vigiar por causa da nossa natureza, vigiar por causa do diabo, e vigiar porque o Senhor virá para nos buscar. Faz desta igreja e deste povo um povo que ora, que vigia, que é firme na fé, inabalável na fé, Senhor. Um povo que verdadeiramente ama o Senhor e que tem compromisso e aliança contigo. É o que eu peço, meu Pai, e já agradeço em nome de Jesus. Você pode dizer um amém bem forte? Então aplaude o Senhor bem forte, glorifica Ele com os teus lábios. Que o nome do Rei Jesus seja glorificado na sua vida.